Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito nosso Deus. Que tipo de consciência e sentimento deveríamos ter em nosso coração diante da revelação de Deus de que a salvação é uma obra completamente graciosa? Nós vimos em Romanos 9, o Deus que vai ao pecador para salvá-lo, sendo este incapaz de, por suas próprias forças, se achegar a Deus. Isso se chama escolha. É aquele momento em que nós escolhemos dentre muitos, alguns para um determinado fim. Isso não é estranho a ninguém, porque você também faz isso. De forma que algo em nosso coração deve nos proporcionar, ou nos motivar a uma vida de profunda gratidão a Deus. Como conhecer a salvação do Senhor, o amor de Cristo manifesto na cruz do Calvário, como diz Romanos 5,8? Como conhecer a obra divina e a graça que opera superabundante, sendo nós pecadores, e não ter uma atitude, uma reação a isso? Não tem como. Só que a reação que às vezes se pensa ser consequente do conhecimento da doutrina da eleição, a reação, ela não é de indiferença para com os pecadores, ela não é de estagnação, ela não é de apatia diante da vida. Essa é uma das acusações daqueles que rejeitam esse ensino do capítulo 9 que nós vimos anteriormente. Que conhecer a eleição de Deus levaria o homem a uma frieza espiritual, uma apatia, uma indiferença para com as pessoas. Nós veremos hoje que é exatamente o oposto que acontece no capítulo 10. Exatamente o oposto. Que o autor do capítulo 9, que fala com muita paixão sobre a obra redentora aplicada àqueles que Deus escolheu, traz ao seu coração implicações apaixonadas em relação à oração e à pregação do Evangelho. O mesmo autor que nos fala do direito divino da escolha, nos fala sobre sua dedicação à oração e pregação da palavra para salvar os pecadores. E essa deve ser a nossa reação. Portanto, nós vamos para Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 15. Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 15. Faremos a leitura então da palavra do Senhor, que nos diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé também diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou,
quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Senhor Deus amado, obrigado pela tua palavra lida, que é o teu poder para a salvação. Bendito seja o teu nome, ó Deus, por ela. Pedimos que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, sim, Senhor, quebrantando corações e usando o teu pequeno servo para manifestar a tua grandeza por meio da fiel exposição da tua palavra, a fim de que o teu nome seja glorificado e vidas sejam salvas e transformadas para o louvor da tua glória. Que o Senhor receba a nossa oração e nos abençoe assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como nós falamos algumas vezes, o propósito de Paulo ao escrever Romanos é trazer uma defesa do cristianismo perante Roma, o coração do império. Afinal, o cristianismo vem sendo acusado, principalmente pelos judeus, de uma série de acusações que não eram verdadeiras. A principal delas é que era um grupo que estava tentando tirar César do trono e colocar Jesus. Mas também nós vimos que Paulo, que escreve para Roma, de onde os judeus foram expulsos, e sendo eles minoria, portanto, dentre os gentios, ele escreve para que a igreja, que tantas vezes viu Paulo falar contra os judaizantes, aquele grupo que se dizia cristão, mas que vivia perseguindo Paulo, porque dizia que Paulo estava pregando contra a lei de Moisés. Paulo, nesse momento, está preocupado com outra coisa, é que o cristianismo se torne antissemita, que o cristianismo se torne um cristianismo contra os judeus. E não era essa a ideia de Paulo, em hipótese alguma. Portanto, a carta de Paulo aos Romanos cumpre dois propósitos fundamentais naquele momento: defender o cristianismo perante os gentios, mostrando que as acusações são infundadas, não são verdadeiras, que os cristãos, inclusive, se submetem às autoridades, e fazer com que o cristianismo não se torne antissemita, antes continue respeitando os judeus e desejando que eles sejam salvos. Dois propósitos fundamentais para o cristianismo daqueles dias e até os nossos dias. E veja que Paulo outra vez se volta à questão dos judeus. Ele começa o versículo 1 já falando acerca dos judeus. E era verdade. Lá em Atos, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nos diz o seguinte, o historiador da igreja, falando sobre o ministério de Paulo. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, não é apenas nesse momento, mas ele sempre fazia isso. Quando chegava em uma cidade, ele sempre procurava uma sinagoga dos judeus, mostrando que ele pregava primeiro para os judeus, por inclusive direito deles, tendo em vista que eles foram o instrumento de Deus por séculos,
para que a palavra de Deus fosse entregue ao mundo, para que Jesus Cristo viesse, como nós vimos em Romanos, em capítulos anteriores. Ele procura uma sinagoga, e segundo o seu costume foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então Paulo primeiro pregava aos judeus e em seguida aos gentios, de forma que os judeus que se convertessem se tornavam também cooperadores com ele, pregando a palavra para o restante da cidade. Vendo que Paulo estava explicando, expondo para todos indistintamente, porque não há distinção, como ele diz várias vezes em Romanos, não há distinção. E aquele judeu, Paulo, que acabou de falar sobre a eleição, começa o capítulo 10 dizendo: irmãos, a boa vontade do meu coração, eu quero, meu desejo é esse, eu estou sendo sincero, eu estou sendo verdadeiro, eu amo o meu povo, eu quero isso que eu vou dizer agora, o meu desejo do coração e a minha súplica. Então veja aqui, ele coloca 2 questões: eu realmente desejo de todo o meu coração o que eu vou dizer agora, e eu tenho feito algo por isso, eu tenho clamado a Deus, eu tenho orado ao Senhor, eu tenho pedido a Deus por isso. Pelo quê? A favor deles, são para que sejam salvos. Paulo desejava muito que os seus irmãos, pensando na etnia, os judeus, sendo Paulo judeu, fossem salvos. Observe que, em hipótese alguma, podemos dizer que a eleição, a doutrina da eleição, tem uma implicação contrária à oração. Muito pelo contrário. Paulo, que acabou de ensinar que Deus, como o oleiro que tem poder sobre a massa, sobre o barro, e que pode fazer o barro para honra ou usar o barro para desonra, ele diz que clamava para que Deus salvasse os judeus. Incoerência de Paulo? Jamais. Porque Paulo e nem nós sabemos aqueles que Deus vai quebrantar o coração, aqueles que Deus vai tocar no coração, aqueles que, como Jesus, Deus vai chamar. Jesus não chamou a Judéia, Jesus chamou 12 homens. E dos 12 homens chamou propositadamente. Propositadamente. Ele diz isso várias vezes. Eu não chamei vocês em número de 12, mas eu sei que um de vocês é o diabo. Ele chamou propositadamente. Um deles seria o instrumento para traí-lo e então entregá-lo à cruz do Calvário. Deus escolheu aqueles que ele quis para serem apóstolos. E desse mesmo jeito, tem feito geração após geração, chamando vidas para a salvação. Mas nós não sabemos quem são. Nós não sabemos. E ninguém pode ousar tentar descobrir quem são. Por isso Paulo dizia: eu clamo a Deus pela salvação deles. Para que Deus os salve, para que Deus os alcance, para que Deus opere neles. Paulo clama para que eles sejam alcançados pelo Senhor. Ele desejava isso. Não pode ser diferente a nossa vida em relação ao conhecimento da graça divina. Deus é poderoso para salvar vidas. Deus é poderoso para quebrantar vidas. Deus é poderoso para aplicar o evangelho ao coração. Então Paulo ora: Senhor, tem misericórdia deste povo. Meus irmãos, como judeus, etnia. Isso já serve para nós a aplicação. Você tem desejo em seu coração que o nosso povo, pensando aqui em povo brasileiro, seja salvo? Você tem desejo no coração?
Eu queria que esse povo fosse salvo, que fosse alcançado pelo Senhor. E então, inclusive, haveria implicações, né? Acabaria deveria acabar, obviamente, conversões, com a corrupção, com todo tipo de parafernália que o Brasil está tão acostumado a ver em várias áreas. Ter desejo de que as pessoas sejam salvas. Tenho percebido que uma falta de maturidade no estudo da Escritura, e eu creio que isso não é tão difícil de ser percebido, principalmente no estudo sobre a doutrina da eleição, tem levado cristãos a terem desejos diferentes daquele que Paulo nos dá como testemunho, que era o seu desejo, e ele que mais precisamente ensinou a doutrina da eleição. Cristãos que ficam desejando a desgraça de um mundo caído, esquecendo que ele mesmo um dia esteve na miséria que eles que estão lá fora se encontram. Que ficam desejando apenas a ruína deste mundo caído, esquecendo que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Esquecendo, como diz Pedro, que foi exatamente a paciência de Deus em não trazer Jesus de volta já, rapidamente, que nos trouxe a oportunidade da salvação. Porque se Jesus tivesse voltado antes da conversão da gente, estaríamos condenados. Mas a paciência de Deus em suportar tudo que o mundo faz. E é difícil, porque vocês sabem o testemunho como esse mundo apronta. E ter que suportar, ou seja, é algo ruim, não é algo que Deus faz com deleite. Ele suporta, ele vai aguentando para ver mais vidas serem salvas. E nós fomos incluídos graciosamente nisso. Paulo realmente desejava isso. E nós deveríamos desejar também. O nosso desejo não é que as pessoas sejam condenadas. Esse não é um desejo legítimo do cristão. O nosso desejo é que elas sejam salvas. Nesse momento, eu sei que alguns vão dizer, pastor, mas tem os salmos imprecatórios. Sim, com certeza. Porque Deus tem os seus inimigos. E que Deus tome em consideração. E que Deus seja glorificado em se vingar de seus inimigos. Mas você não sabe quem são. Você não sabe quem deste mundo, como Paulo, que perseguiu a igreja. Sim, Paulo concordou com a morte de Estevão. Sim, ele entrou em casas e arrastou cristãos para serem torturados. Sim, ele fez isso. E você não sabe quantos desse mundo que nos persegue, que faz mal a nós, também se encontrarão em situação semelhante a Paulo, sendo humilhados aos pés do Senhor Jesus, para começar uma nova vida, como você. Paulo desejava a salvação do seu povo, etnia, do seu povo. Desejo de ver vidas sendo salvas. Isso é um começo muito importante. Porque comer sem vontade, mesmo que você coma por necessidade, uma pessoa doente normalmente não come por vontade, come por necessidade, fará você fazer aquilo com muita má vontade. Aquela coisa, vai comendo, tentando deixar para lá, vai deixar um restinho, vai sendo difícil. Algo que poderia ser maravilhoso, porque comer é algo maravilhoso. Comer é uma grande bênção de Deus, caso contrário, não teria sabor nos alimentos, seria apenas uma ração. Mas comer nos proporciona prazer, é algo bom. Quando eu como com alegria, eu louvo a Deus, porque Ele é o Senhor que nos deu o alimento e a capacidade de sentir o gosto, que nos causa essa satisfação. Mas a má vontade de alguém que está doente, faz ela comer aquilo que Deus nos deu, tão graciosamente com má vontade. Vai comendo, sem graça, aquela coisa. A vontade, a boa vontade do coração é um ponto de partida fundamental para nós pregarmos o Evangelho para o mundo. Porque se o seu coração tiver má vontade em relação à salvação das pessoas, com certeza será um obstáculo na sua vida
para que você pregue ou não pregar o evangelho para elas? Será um obstáculo no trabalho, porque você não tem prazer na conversão dos seus colegas de trabalho? Será um obstáculo na rua, na vizinhança e em qualquer lugar, inclusive até em casa, porque você não tem prazer na salvação das pessoas, você não quer, você não deseja isso. E essa, eu tenho que dizer, essa é uma das grandes virtudes de diversos irmãos nossos, de credos um pouco diferentes do nosso, é que eles têm uma paixão por almas perdidas. Apesar de tantas vezes não terem maturidade no conhecimento teológico, não podemos negar que isso fica estampado nos olhos deles, a paixão por almas perdidas. Eles querem que eles sejam salvos, eles fazem de tudo para eles serem salvos. Como disse Paulo em Coríntios, faço de tudo para por todos os meios salvar alguns. Confirmando aquilo que ele nos disse aqui em Romanos, quando Paulo fala sobre sua dedicação à pregação do Evangelho, à pregação. Ele diz em 1 Coríntios 9, versículo 19: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Exatamente o que ele nos diz em Romanos. A minha vontade, o meu desejo do coração é que eles sejam salvos. E Paulo fazia. Você quer que o nosso povo seja salvo? Você quer que aqueles que perseguem a igreja sejam salvos? Que aqueles que nos perseguem, portanto, sejam salvos? Que aqueles que tornaram o Brasil no covil de salteadores sejam salvos? Você quer que vidas que na sua ignorância completa do Evangelho sejam salvos pelo poder do Evangelho? Esse tem que ser o ponto de partida, porque o seu desejo motivará suas ações. Você sabe disso. É por isso que, infelizmente, depõe contra essa geração de cristãos algo seríssimo. As pessoas amam o dinheiro, e elas correm atrás do dinheiro, elas são capazes de ir para um outro país, de percorrer o mundo, de passar dia e noite trabalhando para ter mais dinheiro, porque elas querem ter o melhor para si, elas se amam, e a pessoa que se ama dá o melhor para si. É assim que o homem faz. Mas quando se fala de falar de Cristo, de anunciar a salvação, de orar ao Senhor como igreja, de fazer a obra, portanto, quantos se colocam à disposição? Sabe por quê? Porque a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa motivação conduz as nossas ações. Nós não temos obstáculos para isso, nós somos o obstáculo disso. Porque no mesmo dia que chove e que você não vem para a igreja porque diz que choveu e foi um obstáculo, naquele mesmo dia você aceitará percorrer a cidade embaixo de chuva para ganhar um bom dinheiro que alguém faça a proposta. Portanto, não foi o obstáculo que interferiu na sua jornada, na sua atitude. Foi você que, amando muito mais ao dinheiro do que ao Senhor, fará de tudo pelo dinheiro, mas não fará metade disso pelo Senhor. Mas ao contrário de você, Paulo tinha um desejo profundo no seu coração de ver vidas sendo salvas. Esse tem que ser o ponto de partida.
Porque a motivação do coração nos conduz nas nossas atitudes. A minha boa vontade, a boa vontade do meu coração é para que eles sejam salvos, diz Paulo. E por causa disso ele faz algo. Não é só isso, porque nós veremos mais em seguida que Paulo vai pregar o evangelho, mas ele começa com a oração. Ele clama a Deus: toca no coração desse povo, Senhor. Quebranta esse povo, Senhor. Salva como o Senhor me salvou. Salva esse povo, Senhor. Ele não desiste, ele quer. Porque o seu desejo é sincero. E ele sabe que Deus é o único que pode tocar no coração deste povo endurecido. Que como Faraó está endurecido. Que como Esaú está endurecido. Que como tantas gerações de judeus que resistiram a Deus estavam endurecidos. E pede que Deus tenha misericórdia, que Deus seja favorável, porque o mesmo que endurece é aquele que quebranta com poder, com graça. Veja que a base para a nossa pregação está muito bem definida. Deus é poderoso para salvar o homem. A doutrina da eleição que vem atrás dá fundamentos sólidos para a evangelização. O capítulo 9 de Romanos dá uma base sólida para a minha pregação às pessoas, porque ele me dá uma garantia. Deus é poderoso para quebrantar o coração do homem, o mais duro dos homens, o mais terrível dos homens. Deus é poderoso para quebrantar o coração dele. Então eu tenho uma segurança. É que a obra do Senhor não é vã. Quando eu sei que o Senhor tem poder para fazer com que a sua palavra realmente ecoe nos corações, ou como uma espada de dois gumes, entre e então dilacere a alma do pecador, fazendo então ser atraído ao Senhor. A certeza do poder de Deus para salvar o pecador dará a Paulo uma confiança para clamar a Deus: Deus, salva este povo. Salva este povo. Nós precisamos fazer algo, porque quando Jesus voltar, nada mais poderá ser feito. E é claro que a igreja dos nossos dias espera que a sua volta, a volta de Jesus, esteja muito mais próxima do que há 2000 anos. E não pense que o aparente tardar do Senhor significa que ele não voltará. Porque assim como o Senhor demorou para vir aos nossos olhos, passaram-se também milhares de anos antes de Cristo vir. Assim também tem sido com nossa era, a era cristã. Mas no devido tempo, quando você menos esperar, voltará o Senhor da glória. Então nós precisamos fazer algo hoje. Paulo começa orando: a minha súplica a Deus é a favor deles. Toca nesses corações, Senhor, quebranta esses corações, Senhor. Tira a dureza desses corações, só o Senhor pode fazer isso. Posso pregar dia e noite, 24 horas, todos os dias da semana, o ano inteiro, e ainda assim não serei eficaz, não alcançar vidas para Cristo, a não ser que Deus poderosamente venha a invadir o coração endurecido, rasgar o coração endurecido, para que o coração de pedra, sendo tirado, como nos diz Ezequiel, venha a ser substituído por um coração de carne. É a confiança no poder de Deus que nos leva a uma ação. Caso contrário, estaríamos sempre desmotivados, porque não teríamos a certeza de que Deus é poderoso para salvar vidas. Mas Ele é. Como nos diz Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Dar-vos-ei. Isso é uma palavra, é uma promessa, é uma palavra certa. Não é uma dúvida, não é uma possibilidade, é uma certeza. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra,
e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A certeza de que Deus é poderoso para salvar vidas, e que Deus é poderoso para transformar pecadores. Por isso Paulo ora. Participe das reuniões de oração. Tenho certeza que não há obstáculo algum, a não ser algumas raras exceções de irmãos que realmente nesse horário estão trabalhando numa empresa, porque o horário dele é o segundo ou terceiro turno. Para que nós oremos juntos ao Senhor e clamemos para que Deus nos use para salvar pecadores, como Ele tem feito. Quantas pessoas estão sendo alcançadas sem você saber, pela pregação da palavra que ecoa pela internet. Vidas que estão sendo transformadas sem você saber. Mas você pode fazer algo. Você pode orar e você pode pregar. E Paulo fala um pouco sobre os judeus. Versículo 2 ele diz: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Olha que coisa interessante essa frase. A religiosidade, como disse Paulo pela manhã, não é sinônimo de um verdadeiro cristianismo. Não é. Observe que os judeus, Paulo dá testemunho. Ele diz, olha, eu vou ser sincero. Os meus irmãos judeus, eles são zelosos por Deus. E você viu isso nos evangelhos. Nos evangelhos, você encontra fariseus tão zelosos que chegam a perseguir Jesus e os discípulos por coisas as mais bobas. Eles se preocupam com besteirinhas, como disse Jesus. Eles estão coando mosquito, lavar as mãos, tradição isso, tradição aquilo, como tem acontecido em nossos dias. Mas engolem camelos, como Jesus disse, porque eles ignoravam a misericórdia, ignoravam a justiça do Senhor e assim por diante. Paulo diz, eles têm zelo, mas é um zelo sem entendimento. Então, observe que religiosidade não salva. Aqueles judeus tinham zelo por Deus e queriam que tudo fosse feito rigorosamente. Assim, ó, o pingo da ata e não sei o quê. E olha, tem que ser a janela desse jeito e o horário tem que ser daquele e a coisa tem que ser de um jeito assim, fazendo uma analogia aos nossos dias. Eles extremamente zelosos com coisas que não eram necessárias, inclusive. Mas este zelo por Deus não dá salvação. Não produz salvação. A religiosidade não é sinônimo de cristianismo. Senão os judeus seriam salvos também. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Tão preocupados em fazerem tudo perfeitamente conforme a sua justiça, em fazer a sua vontade, estabelecer as suas regras, fazer as coisas como eles concebiam, e desprezavam a principal doutrina, o principal ensino, é que a justiça que salva não vem de nós, vem de Deus. Não é quem nós somos, é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, que nos dá a salvação. É isso. Religiosidade não é sinônimo de cristianismo. É ineficaz para a salvação. A nossa justiça está no Senhor. Porque ao contrário do que eles faziam, vocês lembram da parábola que Jesus, da história que Jesus conta do fariseu e o publicano, que se colocam diante de Deus em oração. Propôs, Lucas 18, versículo 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Eles se orgulhavam de si mesmos,
nós fazemos tudo certinho, conforme nossas tradições, nossas regrinhas, nosso isso, aquilo outro, e desprezavam os outros. E ele conta a parábola: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Olha os extremos. Fariseu, que era o homem mais justo da Judéia, aquele que se considerava perfeito. E o outro, um publicano, considerado um pecador miserável, ladrão, roubador, que roubava o seu próprio povo, um traidor. 2 extremos. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, o pobre do publicano, que mal levantava a voz para falar a Deus, já estava sendo ofendido pelo fariseu. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Orava de si para si. O publicano estando em pé, longe. O fariseu estava lá na frente, ele gostava dos primeiros lugares, ele gostava de aparecer, ele gostava de pompa, de fama, de glória, gostava de ser chamado de mestre, em nossos dias seria de doutor. Ele gostava dessas coisas. Mas o publicano, que se via como o mais miserável pecador, estava longe, não ousava nem ainda levantar os olhos. A vergonha, a humilhação, se sentia miserável, se sentia indigno, não levantava nem os olhos em sua oração. Não levantava os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Um povo religioso sem entendimento, que se orgulhava de sua própria justiça, não alcançou a justiça de Deus. Não olhe a aparência, não olhe a aparência lá fora. Não faça o que alguns fazem, vendo um rico, prega para o rico e despreza o pobre. Não faça como muitos fazem, olhando para a aparência dos homens, então julgam que eles serão salvos por essa aparência. Eu creio que não é incomum você olhar para pessoas diferentes e vendo que uma está fazendo as coisas certinha, e eu já ouvi várias pessoas dizerem assim: ah, fulano é quase um crente. Mas como assim quase um crente? É um processo? Como é que é isso? Ele está quase alcançando os méritos? Já ouvi falar isso várias vezes. Fulano é quase um crente, olha, ele faz tudo certinho, só falta se converter. E só por isso ele não vai para o céu. Mas aquele ali, olha, ele é isso, só falta xingar, porque ele parece ser o pior dos pecadores, mas é exatamente aquele pior dos pecadores que tantas vezes Deus converte com o seu poder. Sabe por quê? Para mostrar para os homens que não é por quem nós somos, mas pelo poder de Deus que são salvos. Porque Deus é quem opera poderosamente nos corações. E só Ele pode fazer isso. É aquele pior pecador, como Paulo diz acerca de si mesmo, porque perseguiu a igreja de Jesus. É aquele pior pecador que é alcançado eficazmente, poderosamente pela palavra do Senhor. E aquele que é quase crente, vive se enganando na sua própria justiça, para um dia descobrir que ela não era eficaz para a salvação. Que a única justiça capaz de salvar o pecador é a justiça do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Porque, versículo 4, o fim da lei é Cristo. E aqui a palavra fim, pense na conclusão. Quando Jesus disse assim, está consumado. Jesus na cruz do Calvário, quando então bebe do vinagre, quando está naquele momento final já para expirar,
para morrer, ele diz, está consumado. Ele cumpriu a palavra inteira. Tudo que a palavra de Deus profetizou sobre ele, ele cumpriu. Então está concluído, está consumado. Ele fez tudo o que tinha que fazer. É exatamente isso que ele está dizendo. A ideia de um fim aqui é a mesma ideia da palavra está consumado. Está concluído. Porque a conclusão, o desfecho, pensando na conclusão, no cumprimento da lei é Cristo. Cristo é o cumprimento. Cristo é a consumação da lei para a justiça de todo aquele que crê. Cristo é a consumação, o cumprimento da lei de Deus para a justiça de todo aquele que crê. Daquele que se sente o mais miserável pecador, àquele que um dia pensou que não era tão ruim assim. É Cristo a nossa justiça. E só Cristo. E aí Paulo, a partir do versículo 5, inclusive comparando com a lei de Moisés, mostra como a lei aponta para Cristo. Só que é interessante algo. Algo que eu confesso que eu mesmo não faria, mas que os pais da igreja, a patrística, fez bastante. E que nos é estranho em nossos dias, principalmente porque a hermenêutica se tornou cada vez mais científica, digamos assim. É a interpretação alegórica. Porque o texto que Paulo vai citar, realmente, você poderá ler, não parece dizer o que ele diz. Mas o seu foco em Cristo nos conduz a Cristo mesmo nele. Por isso que, inclusive, pensando na forma como Paulo, e nós vamos mostrar, interpreta de forma alegórica o texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 12 a 14, nos faz repensar a nossa condenação de tantos que fizeram isso, ainda que a gente entenda que não é o melhor caminho para um hermeneuta. Não, não é. Mas Paulo fez. Vamos para o texto. O texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 12 a 14, diz assim. Deuteronômio 30, 12 a 14. Eu vou ler a partir do 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Veja que Moisés está no seu quarto discurso, anunciando a palavra do Senhor, falando sobre as promessas de Deus. Lembre-se que ele falou sobre, e vai no versículo 15 em diante, fala sobre a vida e a morte, ou seja, cumpram a palavra de Deus, vocês terão vida. Não cumpram a palavra de Deus e virá a morte. Então, o contexto é a lei do Senhor, é a palavra do Senhor, é aquilo que Moisés revelou da parte de Deus. E esse mandamento é a palavra de Deus. Ele diz, não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Ou seja, não está inacessível. A vontade de Deus revelada não está inacessível. Ela não está nos céus para que alguém diga assim, mas como eu vou saber a vontade de Deus? Ela está nos céus. Quem é que vai subir aos céus para trazer a vontade de Deus? Não, não está. Versículo 13. Nem está além do mar. E aí a ideia que Paulo usa do grande abismo, além daquilo que os olhos alcançam. Para dizeres quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos, não está inacessível, não está longe do nosso alcance. Pois esta palavra está muito perto de ti. Estava diante deles, na tua boca e no teu coração, para cumprir isso. Ou seja, a palavra que eles receberam. A palavra que eles receberam estava diante deles, na tua boca e no teu coração. Eles ouviram a palavra do Senhor e ouviriam constantemente. Ela está completamente acessível. Esse é o texto usado por Paulo. E o versículo 6 de Romanos
10, diz assim, versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ou seja, é exatamente essa ideia da lei de Moisés. Faça o que é bom, será abençoado. Faça o que é mal, será castigado. Não vamos entrar nesse detalhe, mas uma coisa fundamental que digamos é que isto não decorre em salvação. Porque a ideia não era trazer para Israel uma justificação por obras, mas é trazer para Israel uma vida abençoada decorrente da obediência. E uma vez que a obediência ela decorresse da fé, ou seja, uma vez que o judeu obedecesse a palavra de Deus por crer que Deus é o seu Senhor, seu Salvador, que Deus é o seu Criador, que Deus é quem ele revela, então a salvação seria pela fé dele, não pela simples obediência. Porque um judeu poderia simplesmente fazer: eu cumpro os mandamentos. Lembra do jovem rico que chegou para Jesus? Como herdaria a vida eterna? Jesus diz: cumpre os mandamentos. E ele diz: eu cumpro desde a minha infância os mandamentos. E aí ele cita os mandamentos. Jesus até aprecia isso, diz o texto. Mas o seu coração não estava no Senhor. Ele não tinha o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ele não tinha. Por isso Jesus toca na ferida dele. Então faz o seguinte: dá tudo o que você tem aos pobres e vem e me segue. E diz que ele saiu triste porque ele era dono de muitas posses, ou seja, seu coração estava no dinheiro e não em Deus. Portanto, ele cumpria superficialmente a lei do Senhor. A ideia da lei mosaica nunca foi trazer uma justificação por obras, mas uma vez que eles verdadeiramente crescem em Deus, obedecessem a Deus por esta fé, e então fossem abençoados por ela, e a sua fé fosse sim imputada para justiça pela fé. Mas a justiça decorrente da fé é assim, e aí ele cita o texto de Deuteronômio: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Mas lá Moisés está falando da palavra de Deus, e ele, focado em Cristo, interpreta para nós que a palavra de Deus culmina em Cristo. Observe que a interpretação, ainda que esteja de caráter alegórico, não é sem fundamento, porque de fato Cristo é o cumprimento da palavra de Deus, porque de fato é para Cristo que a palavra de Deus aponta. Então Paulo está nos dizendo que desde Moisés a palavra de Deus apontava para Cristo. A palavra de Deus nos remetia para Cristo. Esse sempre foi o propósito. Por isso ele interpreta, versículo ainda 6, no final ele diz: isto é, para trazer do alto a Cristo. Para trazer o Messias que era esperado. Então observe que a esperança messiânica não é algo novo. A esperança messiânica sempre esteve presente no meio do povo de Deus, sempre. E ainda que fosse uma esperança que não tinha tanto conhecimento, que tinha um conhecimento parcial e que foi progredindo, sendo acrescido de novas revelações com o tempo, era suficiente em cada geração para salvar aquele que cresce. Ainda que fosse tão pequena a revelação acerca da salvação em Cristo, e que essa revelação fosse aparentemente insignificante para o conhecimento de quem Jesus realmente seria, era suficiente para a salvação daquele que cresce. Versículo 7. Ou quem descerá ao abismo? Ele estava se referindo à palavra de Deus muito longe, muito inalcançada. Não está inalcançada. E Paulo aplica a Cristo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, falando da sua ressurreição. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Paulo nos diz que a palavra de Deus tem o seu fim em Cristo. A lei de Deus tem o seu fim, o seu cumprimento em Cristo. É para Cristo que ela apontava. E os judeus de sua geração entendiam que eles deveriam obedecê-la para sua autojustificação. Não era isso. Esse nunca foi o propósito de Deus.
Se você que está nos ouvindo, está tentando fazer a vontade do Senhor, obedecer, fazer, cumprir regras para encontrar o favor de Deus, pare. Porque você está caminhando o percurso da religiosidade. Daqueles que no mundo todo vão tentando satisfazer a justiça de Deus com suas próprias mãos. Pare. Esse caminho é muito perigoso, porque ele não trará salvação para você. Aqueles que estão tentando obedecer as regras e regras e regras e regras, inclusive tantos deles, regrinhas de suas denominações, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas atribuindo a elas tamanha autoridade, que sem elas, os homens parecem que não seriam salvos. Pare, porque esse caminho te levará à perdição. Os judeus viviam assim, zelosos em sua ignorância para com Deus, e não obtiveram a salvação. Porque a salvação não se encontra em nossa justiça, mas na de Deus. O que você precisa não é ser um homem perfeito, uma mulher perfeita. O que você precisa não é encontrar em você uma justiça própria. O que você precisa não é ser bom aos olhos dos homens. O que você precisa não é parecer justo aos olhos de Deus e da sociedade. O que você precisa é ser justificado por Ele. A sua justiça nada mais é do que um engano, porque a sua justiça não satisfaz a Santíssima Trindade, não satisfaz a perfeita justiça de Deus. Pare. A sua religiosidade não o levará à salvação em Cristo, só afastará você cada vez mais. Pare. Você precisa se humilhar diante dele e reconhecer como aquele publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. É tudo o que eu sou. Para que, não tendo justiça própria, alcance a justiça de Deus. Alcance a justiça de Deus. Mas como essas pessoas vão alcançar a justiça de Deus, né? Como? Se ninguém diz nada. Versículo de número 9 em diante. Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. As duas coisas. Porque se você confessar a Cristo com a boca, como tantas pessoas passaram pelo cristianismo, professaram sua fé no meio do cristianismo, mas logo então se desviaram por caminhos, como a parábola do semeador, e logo desprezaram, como aquele mágico, o Simão, que de cara, vendo as maravilhas dos apóstolos, ficou encantado. Olha os milagres, olha o que eles fazem. Ou eu quero esse grupo aí. E então tentou adentrar o cristianismo, confessou Jesus, pensando que assim ele desfrutaria daquelas coisas miraculosas que os apóstolos faziam. Mas logo revelou que o confessar de sua boca não dizia respeito ao crer de seu coração, não era exatamente aquilo que estava dentro dele. É preciso confessar a Jesus como Senhor, como quem confessa diante do juiz, que a sua pena, a sua culpa foi paga pelo Senhor Jesus. Mas é preciso crer de todo o seu coração. Lembre-se que este é o primeiro e grande mandamento que Jesus, inclusive, cita. Qual é o primeiro grande mandamento? Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Este é o primeiro grande mandamento. Você ama o Senhor de todo o seu coração, mais do que tudo? Você está disposto a perder tudo pelo Senhor Jesus? E se Deus colocasse você numa prova tão grande que você perdesse tudo o que você tem, você se revoltaria contra Deus? Ou você simplesmente se lançaria aos seus pés e diria
como Jó, um homem que tinha seus defeitos, mas que disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como você reagiria se assim fosse? Como Lutero, que perseguido pela religiosidade romana de seus dias, diz em seu cântico Castelo Forte: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. É preciso crer com o coração. É preciso amar a Deus mais do que tudo. Coloque em prova o seu coração. Veja se o seu coração ama mais o dinheiro, os bens, a si mesmo, as coisas, as pessoas, o que seja, os seus sonhos, ou se o seu coração ama a Deus mais do que tudo, a ponto de estar disposto a deixar tudo para trás, se preciso for. Vocês lembram do peregrino John Bunyan? O que acontece com ele? Quando deparado com a verdade, o evangelho da salvação, ele ficou simplesmente perplexo, ficou amedrontado, ele não sabia o que fazer, ele estava angustiado, porque a verdade lhe chegou aos olhos, ao coração. E vendo que não mais podia resistir, e vendo que tudo ao seu redor caminhava para o inferno, que tudo, a cidade onde ele vivia, inclusive sua família, tudo iria ser destruído pelo fogo, como diz o Evangelho. E não vendo mais saída alguma, e ninguém crendo nele, ele sai correndo, ele foge correndo, rumo à cruz que o evangelista disse ser a sua salvação. Ele corre e deixa tudo para trás. Deixa amigos, família, bens e prazer. Deixa tudo para trás. Porque uma coisa só importava: alcançar a cruz do Calvário. Somente crendo com o coração e então confessando com sua boca, haverá salvação. Porquanto a Escritura diz, continua Paulo no versículo 11, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego. Ninguém é melhor do que o outro, nenhum deles. Nem um judeu, por toda sua história de glória, por tudo que Deus fez usando este povo, inclusive trazendo Cristo dentre eles, nem os gregos, que naquela ocasião estavam em muito maior número se convertendo, e muito maior número se tornando povo de Deus, do que os judeus, que endurecidos, estavam desprezando a palavra do Senhor. Não há distinção. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. É para estes. Coloque o seu coração à prova, para ver se há em seu coração qualquer coisa, não importa se inanimada ou animada, se você ou outro, se pequena ou grande, não importa. Coloque o seu coração à prova, para ver se há algo em seu coração que está no lugar de Deus. Porque somente aqueles que com o coração creem, para com a boca confessar, é que serão salvos. Porque são estes em que Deus reina absoluto. São estes que amam a Deus de todo o seu coração e estão ali, prontos para dar até a vida pelo Senhor, se necessário for. Lembre-se dos mártires. Lembre-se dos homens que dedicaram a vida ao Senhor, não em tempos fáceis, mas em tempos impossíveis. Sim, como nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo de número 37, foram apedrejados, provados,
cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Estes alcançaram a salvação, porque nada no coração deles ocupava o lugar de Deus. Nada. Eles estavam prontos a dar a vida, porque, como diz o autor de Hebreus sobre Abraão, esperavam algo superior. Eles creram de verdade e esperavam algo superior, a cidade celestial. Portanto, coloca o seu coração à prova, porque somente aquele que crer de todo o seu coração e confessar a Jesus com sua boca será salvo. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, e aí vem o dilema, como, porém, invocarão aquele de quem não creram? Em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Observe que há uma progressão lógica. Se a pessoa não creu, ela não vai invocar no Senhor. Viu a questão do coração? Se você não crer com o seu coração, como vai invocar a Deus de verdade? Por isso, então, prove o seu coração, para que jamais engane a si mesmo com seus lábios, porque muitos que confessaram a Jesus com os lábios nunca creram em seu coração. É para os lábios confessarem aquilo que vem do coração. Jesus disse: como vocês, sendo maus, podem falar coisas boas? Jesus disse para a sua geração. Portanto, deve começar com o seu coração. Como vão invocar de verdade, adorar em espírito e em verdade, se nem creram? E como é que eles vão crer se nem ouviram? Como é que eu vou crer em alguém, em algo, que eu nem sequer sabia que existia? E como ouvirão se não há quem pregue? Mas como é que eles vão saber sobre a existência do Senhor e Salvador se ninguém falou para eles? Rapaz, olha, é a primeira vez que eu estou ouvindo isso, por isso que eu nunca me manifestei sobre o assunto. Se ninguém disser nada, como eles vão ouvir? Se eles não ouvirem, como eles vão crer? E se eles não crerem, como vão adorar ao Senhor? Mas é preciso enviá-los. E aqui, observando que Paulo começou com a questão dos judeus, nós podemos pensar em Paulo justificando a necessidade de pregar o evangelho aos judeus. Mas ele disse que não há distinção entre judeu e grego, então isso obviamente também pode ser aplicado aos gentios. Minha gente, precisamos pregar a palavra, enviar pessoas para pregar a palavra, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Este é o principal investimento da igreja. Paulo queria que os judeus fossem salvos. Esse é o começo do capítulo 10. A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Mas não poderia parar aqui. Olha, os judeus estão criando problemas em vários lugares. Os judeus se mostram endurecidos. Mas, meus irmãos em Roma, como é que eles vão ser impactados se nós não pregarmos? Se vocês virarem as costas para os judeus, os gentios cristãos virarem as costas para os judeus, por causa daquilo que eles tinham trazido de problemas, porque os judeus eram considerados uma província problemática, pela sua constante insatisfação com Roma, a subordinação a Roma. Ele diz: olha, se vocês olharem para eles só como um problema, eles realmente não vão se converter nunca. Porque não é apenas ter uma boa vontade no coração e clamar a Deus, é preciso que alguém pregue. Se ninguém pregar, como é que eles vão se converter? Portanto, observe que Paulo
instiga para que a igreja tome uma atitude, mesmo que nós tenhamos que começar com a boa vontade do coração e clamar a Deus para que quebrante os corações, nada acontecerá se não sairmos do lugar. Por quê? Porque determinou Deus que a salvação viesse pela pregação da palavra de Deus. Portanto, ninguém será convertido, a não ser que vidas cristãs saiam do seu lugar para falar de Jesus para o mundo. A não ser que cristãos preguem a palavra, inclusive para os indesejados. Esse povo ladrão, por exemplo, né? Pensa nos políticos aí que costumam ter essa fama, mas o brasileiro em geral é um problema. Vamos mudar esse país. Olha, ainda que um presidente que tenha iniciativa melhor do que os outros faça diferença, a salvação desse país não se encontrará em homem algum ocupando a presidência. A salvação desse país se encontra tão somente em pregar a palavra para este povo. Esses corruptos, como são conhecidos, só serão convertidos se ouvirem. Não adianta desprezar. Esse bando de ladrão, esse bando disso, esse bando daquilo, e apenas desprezarmos. Sabemos que estão errados, e jamais poderíamos dizer o contrário àqueles que estão roubando. Não vamos dizer que são todos, porque nem conhecemos, seria uma precipitação. Todavia, não adianta de nada nós apenas observarmos o problema, porque esse país só tem uma salvação: se converter de todo o seu coração. Esses países que tiveram uma boa educação, até os Estados Unidos, que já perdeu um monte, né, porque gerações já se foram, países europeus, foram profundamente impactados pelo cristianismo, mostrando que mesmo depois de que o cristianismo deixou de ser a religião oficial, os efeitos do cristianismo continuaram presentes. Eles precisam ouvir a palavra. É isso que salvará o nosso país. Eles precisam que enviemos pessoas para pregar a palavra. É isso que salvará o país. Precisamos que pessoas preguem para políticos, para que eles sejam salvos. É isso que salvará o país. Precisamos que pessoas preguem para professores marxistas das universidades. É isso que salvará o país. Precisamos que pessoas preguem para os empresários. É isso que salvará o país. Precisamos que pessoas preguem para os mendigos. É isso que salvará o país. Somente por meio da fiel pregação da palavra, conduzindo a Cristo, é que nós teremos pessoas sendo convertidas pelo poder de Deus. Porque nós temos uma certeza, é que mesmo não sabendo quem se converterá, sabemos que Deus é verdadeiramente poderoso para converter. Mesmo não sabendo quem será alcançado, nós temos a certeza absoluta que Deus é poderoso para converter até o mais duro coração. Aquele homem que você odeia profundamente, por seja lá o que for que ele tenha feito, ele pode ser convertido pelo poder de Deus, de tal modo, eficazmente, que aquele homem, aquela mulher, se renda aos pés do Senhor, como Zaqueu, que tantas vezes roubou de seu próprio povo para enriquecer. Ao ouvir Jesus falar, se levantou e disse: restituirei aqueles que eu roubei e darei a metade dos meus bens aos pobres. Já não mais um ladrão, nem um avarento, mas agora um novo homem, disposto a fazer a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Somente assim, aqueles que Paulo desejava que fossem salvos, poderiam ser salvos. Somente se alguém fosse lá pregar para eles. Então nós precisamos sair dos nossos lugares. Pregue. Veja que coisa maravilhosa. Se nós pesquisarmos aqui a profissão, a área, o ambiente em que cada um vive, nós encontraremos pessoas em lugares bem diferentes.
encontraremos pessoas estudando na universidade. Aqui, nesse momento, talvez não ensinando na universidade, mas pelo menos estudando na universidade. Encontraremos pessoas em empresas, em fábricas, em lojas, encontraremos pessoas autônomas, encontraremos pessoas nas mais variadas áreas da sociedade, nos lugares mais distintos. Isso proporciona um alcance. Porque se as pessoas que estão ao seu redor, onde você costuma frequentar 5 dias pelo menos, 5 a 6 dias da semana, uma média de 8 horas, essas pessoas ouvirem o Evangelho pregado por você, mesmo que de forma sutil, simples, e o seu testemunho confirmando a sua verdadeira crença neste Evangelho, essas pessoas dos lugares mais variados poderão, pelo poder de Deus, que opera pela palavra e pelo Espírito Santo, poderão ser salvas. E pessoas das mais variadas áreas, regiões de nossa cidade, estarão sendo alcançadas e também se tornarão missionários, evangelistas, pessoas que estarão pregando a palavra. Então, não se cale. Porque se você se calar, para sua vergonha, Deus levantará outro. Se você não falar, para sua vergonha, Deus colocará um outro em seu lugar. E um dia você olhará para o lado e dirá assim: puxa, eu passei 10 anos aqui nessa empresa, nunca falei de Jesus por vergonha talvez, ou mesmo por não ter essa preocupação. Fulano chegou faz 1 mês e já evangelizou todo mundo, até o chefe. E não teve medo de ser colocado para fora, pregou a palavra. Que vergonha não será para você? Vendo que você recebeu do Senhor tanto tempo para falar de Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus, para mostrar a justiça de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e alguém em tão pouco tempo fazer o que você poderia ter feito por anos a fio. Não queira isso. Porque se nós não falarmos, Jesus disse, se calarem, quando os fariseus disseram: olha, não vês o que os teus discípulos estão dizendo? Aclamando Jesus, ele disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. Se nós não falarmos, Deus levantará alguém que fale. Porque a obra do Senhor não pode parar. A obra do Senhor não pode. Porque exatamente é o propósito de Deus salvar vidas. É propósito, a nossa certeza que Ele quer salvar vidas, que deve nos dar uma segurança para falar de Cristo para todos, sabendo que não estamos lançando palavras ao ar. Pois essa semente, em algum momento, cairá naquela boa terra que Deus preparou para produzir as 30, 60 e a 100 por 1. Então fale de Jesus. Você fará isso com prazer, com alegria, se você tiver desejo que as pessoas sejam salvas. Você deseja que sua família seja salva? Então fale de Jesus para ela. Porque não adianta desejar e calar os seus lábios. Você deseja que essa cidade seja salva? Então fale de Jesus para ela. Isso onde você estiver. Onde Deus colocou você, Deus nos colocou em lugares diferentes, não foi por acaso. Deus não é um Deus de acasos. Em nenhum momento, Deus não é um Deus de acaso. É interessante que a gente vê isso, inclusive, no livro de Ruth. Quando Ruth, por acaso, e o texto diz isso, de certa forma, parece até uma ironia, porque não foi por acaso, ele mostra que não foi por acaso. Diz o texto, no capítulo 2 de Ruth, versículo 3, que Ruth chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, não é por acaso, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. O seu resgatador, olha só, de tanta gente que tinha campo, Ruth foi parar exatamente no campo certo, por acaso. É claro que aqui o por acaso significa, ela não sabia, ela não planejou, mas tem um Deus que planeja.
Tem um Deus que nunca age por acaso, Deus não lança sortes. Deus faz a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Portanto, quando pregamos ao Evangelho, pregamos na confiança de que Deus salvará aqueles que Ele quer. Então não perdemos nosso tempo. Antes glorificamos a Deus pela pregação, inclusive para com aqueles que não serão convertidos. Mas também glorificamos a Deus na salvação daqueles que serão alcançados. Então fale de Cristo, porque somente assim é que aqueles que queremos que sejam salvos, serão salvos por Deus.